Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Anderson Borba, professor de português, inglês e literatura. Espero que estejam todos muito bem e preparados aí para o Enem que está por vir, certo? Lembrando que vamos falar um pouquinho da aula de português. Lembrando que é uma prova que a maior parte dela vocês vão ser medidos, né? Quanto à capacidade de leitura e interpretação textual. Né? Então vale o estudante ser um leitor de longa data, né? É claro que uma olhada nos jornais aí dos últimos dias é muito importante para saber o que está acontecendo nesse momento do mundo, né? Quais são as notícias, o que é destaque, né? E então é sempre muito válido, né? Então, porque essa prova ela vai fazer a medida assim da capacidade de vocês com as palavras, né? Então tem muitas coisas que são óbvias que eu vou dizer aqui, mas que precisam ser ditas e precisam ser praticadas, como por exemplo, né? Um estudante de Enem, ele não, de prova para o Enem, alguém que vai prestar o Enem, ele não pode ser um leitor que lê, passa por uma palavra desconhecida e segue adiante, né? Ainda mais hoje em dia que a gente não tem mais tanto trabalho de ter que olhar a palavra no dicionário, que levava alguns minutos, levava um certo tempo, né? Então a gente não pode ser esse leitor que passa reto por uma palavra desconhecida. Agora a gente tem o Google, tem o dicionário, o celular que é muito rápido, muito prático, né? E ali a gente já descobre o significado da palavra que a gente não sabe na hora. Isso é uma tecla que eu bato muito até com os alunos que já estiveram comigo aqui em sala de aula, né? Sempre procurar as palavras desconhecidas. Por quê? Porque vai que lá na hora da prova, na formulação de uma questão, ou numa linha selecionada do texto para cair numa questão, caia uma palavra que eu não conheça e eu não consiga responder a questão por desconhecer aquela palavra, né? E aí eu sempre digo, quem foi meu aluno sabe que vale a pena procurar a palavra, até mesmo aquelas que a gente não, a gente até sabe, entende o que ela quer dizer, mas daqui a pouco na hora de eu tentar explicar aquela palavra, eu não consigo. Então vale pra gente ou reforçar aquilo que a gente já achava que era a respeito da palavra, ou então outros significados e outros usos, né? A gente vai para o Google aqui rapidinho e vê ali o uso da palavra, significados, sinônimos e exemplos em frases, né? Então muito importante isso, né? Então ler muito, ler todos os gêneros textuais, né? Não adianta querer ler um jornal um dia antes da prova. Essa prova vai medir a capacidade de vocês de leitura de uma vida inteira de estudante. Então, quanto antes vocês se tornarem leitores de jornal e de livros de literatura, ou seja quais for, mas se for de literatura melhor ainda, porque a literatura trabalha níveis mais elevados de trabalho com a linguagem, né? E a prova, seja qual for a matéria, a parte mais importante da prova é a interpretação de textos, né? Ter cuidado, então, observar a questão de coesão e coerência, né? Para entender melhor a coesão, faça uma lista de palavras, de conjunções, de palavras que são conectores de frases, né? E ver o significado de cada uma delas. Quando que eu uso mas, quando eu uso porém, quando eu uso contudo, quando que eu uso entretanto, quando eu uso todavia. Porque existem questões que trabalham essas questões de coerência, certo? Dicas óbvias, né? Como sempre, leia toda a prova e conforme vai lendo a prova, se aquela questão já for fácil, já responde ela. Se não for tão fácil, passa para a próxima, vai lendo, né? Uma dica aqui, que aqui nas minhas dicas não entra redação, mas é válido também. Antes de fazer a prova, já dá uma olhada no tema da redação e vai fazer a prova, porque no decorrer da prova o tema e as ideias da redação vão surgindo, certo? Dica valiosa também, e super sempre vale lembrar,
dá uma olhada em provas anteriores, nas provas de linguagens das edições anteriores, né? O YouTube está muito cheio de vídeos comentados, comentando essas provas, né? Sites que tem ali as respostas comentadas. Então, recursos nós temos. Basta se organizar, ser disciplinado, né? E fazer a sua parte. Ler muito, né? Mantenham a calma, né? Procurem dormir bem antes do dia da prova, se alimentar legal, né? Sem excessos de qualquer forma, né? De qualquer maneira, e se organizem para estar no horário e serem pontuais, não perderem, né, a prova por questões de atrasos e nenhum imprevisto. Um grande abraço, uma ótima prova para vocês e boa sorte, ótimo trabalho. Até lá.